Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente aqui para trazer informações, análises, bastidores. E hoje vamos falar sobre o efeito Nicolas. Diego, bom dia. Mauro, bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM em todo o país. O Nicolas Ferreira é um jovem de 26 anos que foi o deputado federal mais votado do Brasil no último dia 2 de outubro. E a eleição dele dividiu a direita, sobretudo em Minas Gerais, o seu estado. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a direita se alegrou com essa vitória bastante expressiva dele, o fato dele ter levado quase 1,5 milhão de votos fez com que muitos outros candidatos bolsonaristas não se elegessem. Ele favoreceu o PL, o partido dele, que também é o partido de Jair Bolsonaro, mas muita gente da base de Jair Bolsonaro, de outros partidos, acabaram não se elegendo. Eu vou contar essa história hoje. Quem é o Nicolas Ferreira? Em 2020, 2 anos atrás, ele foi eleito vereador de Belo Horizonte, com bandeiras bolsonaristas, com muita força nas redes sociais, nos seus vídeos, se apresentando como um cristão, como um conservador, o defensor da família, armamentista, anti-vacina. Ficou inclusive conhecido aí depois de uma grande repercussão nas redes sociais em meio à pandemia, porque ele foi barrado no Cristo Redentor por não ter recebido a vacina contra a Covid. E em razão desse comportamento dele, da força dele nas redes sociais, ele foi se aproximando do Palácio do Planalto, de Jair Bolsonaro e, sobretudo, dos filhos do presidente da República. Aí é claro que os caciques políticos que hoje estão com o bolsonarismo, mas que amanhã podem estar com Lula ou que depois de amanhã podem estar com qualquer outro, não existe um compromisso ideológico, eles viram no Nicolas Ferreira um potencial puxador de votos em Minas Gerais, que é um importante colégio eleitoral, o segundo maior do país. Então, Valdemar da Costa Neto, junto com os filhos de Bolsonaro, conseguem convencer o Nicolas Ferreira a trocar o PRTB, partido que ele estava antes, pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. E aí, Nicolas Ferreira se candidata a deputado federal. E ele tem muito mais votos do que ele mesmo esperava. Foram 1.492.047 votos. Isso é voto para dedéu. Para o nosso ouvinte ter ideia, a gente está falando de 13,32% dos votos para deputados em Minas Gerais. Só para falar de Juiz de Fora, que é uma cidade ali, né, coladinha com o Rio de Janeiro, importante colégio eleitoral de Minas, lá ele teve 11% dos votos para deputado federal. É o deputado mais jovem do Congresso nessa legislatura que começa em janeiro do ano que vem, teve uma votação histórica em Minas Gerais, o mais votado no país, e para se ter ainda mais ideia do tamanho dessa votação, o segundo colocado em Minas Gerais, que foi o André Janones, do Avante, que tem rivalizado com ele nas redes sociais, inclusive com acusações mútuas até mesmo na justiça, teve 238.967 votos. Ou seja, o segundo colocado teve 6,2 vezes menos votos do que o Nicolas Ferreira. Depois da eleição dele, o presidente Bolsonaro, por óbvio, ficou feliz e agradeceu e disse que o Nicolas vai ajudar a conquistar os votos em Minas Gerais para o segundo turno presidencial. E o Nicolas tem prometido ir ao Nordeste virar voto de Lula para Jair Bolsonaro também nesse segundo turno. E qual foi o problema? Como eu disse no início, os votos bolsonaristas em Minas Gerais se concentraram no Nicolas Ferreira. Isso teve um efeito que fez com que ele puxasse muita gente do partido dele, o PL, que levou 11 deputados, foi o partido que mais fez deputados em Minas Gerais. O segundo partido que mais fez deputados em Minas foi o PT, com 10 deputados. Agora, a votação foi tão expressiva que o PL tinha direito, com essa votação do Nicolas, a mais 2 vagas. Só que essas 2 vagas tiveram de ser redistribuídas para outros partidos, porque não teve gente suficiente no PL que alcançou o mínimo do coeficiente, aquela conta lá. Ele tem que ter 10% do coeficiente para ser eleito, de uma forma ou de outra, naquele colégio eleitoral. Então, o deputado que mais teve votos e que entrou nessa leva do PL foi o Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, que foi investigado naquela questão toda envolvendo
os votos laranjas, as candidaturas laranjas em Minas Gerais. Por fim, eu faço questão de ler um relato que um chefe de gabinete de um parlamentar bolsonarista que não foi eleito em Minas Gerais em razão desse efeito do Nicolas, me escreveu para o nosso ouvinte da Nova Brasil. Ele é curtinho, eu digo o seguinte: em Minas Gerais, o relacionamento da família Bolsonaro com o movimento Direita Minas e seus líderes influenciou a preferência do presidente em relação a alguns deputados. De longa data, esse relacionamento dos filhos do presidente com algumas figuras de Minas tem sido latente e ocasionado um tratamento diferenciado diante dos demais candidatos da direita. O Nicolas tem um público muito bom numericamente entre os jovens, sobretudo os jovens evangélicos, mas a percepção era de que ele alcançaria no máximo algo próximo de 500 mil votos. Ele teve quase três vezes mais do que isso. Com isso, todos os candidatos da direita e da base do presidente tiveram uma queda nas suas votações em seu eleitorado, ocasionando um visível prejuízo eleitoral para os partidos e candidatos. E aí esse pessoal está fulo com o presidente, Mauro e Michele, porque o presidente se posicionou pedindo voto para o Nicolas. O que os outros candidatos queriam? Que o presidente Bolsonaro não pedisse voto para ninguém, ficasse neutro, porque aí ele teria ali uma divisão entre esses eleitores bolsonaristas. A partir do momento em que o Bolsonaro pediu voto para o Nicolas, a avaliação lá em Minas é de que, me diz aqui o chefe de gabinete, criou-se um voto casado. Eu voto com o presidente e em quem ele mandar. E aí o pessoal votou no Bolsonaro e votou no Nicolas Ferreira. Somente o PL ganhou na avaliação desse chefe de gabinete, desse parlamentar derrotado lá em Minas. O foco agora é a eleição do presidente no segundo turno, mas depois precisaremos absorver esse prejuízo eleitoral e replanejar a direita em Minas Gerais. Situação pitoresca, né? Ao mesmo tempo que eles estão felizes com a candidatura do Nicolas, tem muita gente fula da vida com essa eleição porque deixou o pessoal de fora.